Fala pessoal, Jander Ferreira aqui, nossa aula número 28 do curso de Redação Oficial. Vamos entrar agora no capítulo 3 sobre elementos de ortografia e gramática. Antes, trabalhamos outros capítulos, referente à técnica legislativa, outro capítulo sobre as comunicações oficiais, aspectos das comunicações oficiais. E agora vamos entrar em elementos de ortografia e gramática. Tudo bem? Vem comigo, aumenta a tela que a aula só está começando. Redação oficial. Vamos lá, galera. Elementos de ortografia e gramática. Ortografia, galera. A correção ortográfica é requisito elementar de qualquer texto e ainda mais importante quando se trata de textos oficiais. Muitas vezes, uma simples troca de letras pode alterar não só o sentido da palavra, mas de toda uma frase. O que na correspondência particular seria apenas um lapso na digitação, pode ter repercussões indesejáveis quando ocorre no texto de uma comunicação oficial ou de um ato normativo. Galera, olha a responsabilidade que é você redigir um texto numa comunicação oficial, tá? Se você trocar uma letra, se você trocar, às vezes colocar até uma vírgula inadequada, você pode mudar completamente o sentido da palavra e, pior ainda, o sentido de uma frase inteira, tá? Imagina, você está escrevendo um texto, você elabora uma frase, de repente você escreve uma palavra que às vezes seria com S, você coloca com C, ou vice-versa, e aí muda o sentido. Isso pode trazer prejuízos, pode trazer situações indesejáveis. Tudo bem? Beleza? Então é necessário a correção ortográfica. Você elaborou o texto, ok? Depois de elaborar o texto, você tem que revisar, você tem que ler o texto que você escreveu, tá? Assim, toda revisão que se faça em determinado documento ou expediente deve sempre levar em conta também a correção ortográfica. Sugere-se consultar o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Conhece o vocabulário ortográfico da língua portuguesa? O VOLP. Então, esse VOLP, ele pertence à Academia Brasileira de Letras. Então, se você quiser consultar o VOLP, basta acessar o site da Academia Brasileira de Letras, tá? Ou outro dicionário para verificar a ortografia das palavras. Tudo bem? Beleza? Uso de sinais. Olha o hífen aí, galera. O hífen é usado para... Olha, agora nós vamos conhecer as finalidades do hífen, Para que o hífen é utilizado, Para que ele serve? Então nós vamos conhecer o emprego do hífen a partir de agora, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver. O hífen serve para ligar os elementos de palavras compostas. Jander, o que é palavra composta mesmo, hein? Então, palavra composta é aquela palavra que contém mais de um elemento. É aquela palavra que possui mais de um elemento em sua composição. Olha lá o exemplo, ó. Vice-ministro. Tem quantos elementos? 2. Vice-ministro. Aqui, ó. Vice-ministro. 2 elementos. Não é separado por hífen? Olha lá. Aqui, ó, o hífen aqui, ó. Olha que beleza. Tá vendo? O hífen é usado também para quê? Para unir pronomes átonos a verbos. Aqui, ó, agradeceu-lhe. Eu tenho um verbo aqui, ó, agradeceu, e tenho um pronome oblíquo átono aqui, ó, lhe, Aqui, ó, tá vendo? Exercendo a função sintática de objeto indireto, Quem agradece, agradece a alguém. Olha aí, tá vendo? Não está unindo o pronome ao verbo? Aqui, ó, ele está unindo aqui, ó, agradeceu-lhe, tá? Qual é a outra finalidade do hífen?
para, no final de uma linha, indicar a separação das sílabas de uma palavra em duas partes, a chamada translineação, tá? Então você vai separar as sílabas de uma palavra na translineação. O que é translineação mesmo, hein? Então, quando você tem um texto, tá? Você está escrevendo lá, tem uma hora que você já está no final da linha e a palavra não cabe ali. O que você vai fazer? Você escreve a sílaba que é suficiente, que ela cabe ali, usa o hífen no final, vou botar aqui, ó, com, e na linha de baixo você continua a palavra, ó, comparar, ok? Tudo bem? Ah, Jander, mas aqui tem espaço para duas sílabas. Eu posso botar comparar na linha de baixo? Pode. Se há espaço para isso, você pode. Então fica assim, ó. Hífen, aí na linha de baixo você continua. Rar. Ok? Beleza? Desde que você respeite a separação silábica. Ok? Beleza. Então você tem essa finalidade também. O hífen de composição vocabular ou de ênclise e mesóclise é repetido quando coincide com a translineação. Olha que bacana, galera. Aqui nós utilizamos o hífen, tá, para separar, né, na translineação, ok? Agora, quando o hífen ele já faz parte da palavra, por exemplo, essa daqui é do vice-ministro, como nós vimos, esse hífen aqui, ele já faz parte da palavra, ok? Ele já faz parte da composição vocabular. Então você tem aqui, ó, decreto-lei também, ó, decreto, hífen, lei, é uma palavra composta. Tudo bem? Quando você separar decreto-lei, vamos imaginar que você se separou assim, ó, decreto, hífen aqui, aí na linha de baixo você colocou lá, lei, né? Você vai separar assim? Não. O que você vai fazer? Você vai ter que repetir o hífen lá embaixo aqui, ó. Você vai ter que colocar o hífen aqui de novo. Ué, mas por quê? Porque essa palavra é composta, ela já tem um hífen. Você está usando o hífen da translineação, mas você tem que manter o hífen que já faz parte da palavra. Entendeu? Beleza? Esse hífen que você está colocando aqui embaixo, ele é o hífen da palavra. Esse hífen que você colocou aqui em cima é o hífen da translineação. Tudo bem? Beleza? Da mesma forma, os outros exemplos aqui, ó. Exigem-lhe, ó, você tem aqui, ó, exigem-lhe e ó, far-se-á, ok? Um detalhe, evite colocar apenas uma vogal na linha de baixo ou na linha de cima, tudo bem? Para ela não ficar isolada, é recomendado que ela não fique isolada, ok? Analisamos a seguir o uso do hífen em alguns casos frequentes na redação oficial, conforme as regras do acordo ortográfico que entrou em vigor em 2009. Vamos lá. Hífens em compostos, locuções e encadeamentos vocabulares. Vamos ver? Vamos lá. Usa-se hífen em compostos, locuções e encadeamentos vocabulares como? Vamos lá. Primeira, na composição de palavras em que os elementos constitutivos mantêm sua acentuação própria, compondo, porém, novo sentido. Olha o exemplo. Abaixo assinado. Tem hífen. Aqui é o hífen aqui, ó. Viu? Não é uma palavra composta? Abaixo assinado? É uma palavra é uma palavra composta, certo? Então você vai usar o hífen, porque os elementos que constituem mantêm a sua acentuação própria. Abaixo assinado, tá? Ela tem a sua acentuação. Ah, mas não tem acento aí.
ela não tem acento gráfico, mas ela tem um acento sonoro. Ela não tem uma sílaba tônica aí? Essa sílaba tônica, ela foi mantida. Ok? Ela manteve a sua acentuação própria. Ok? Abaixo assinado, sem hífen, tem o sentido de aquele que assina o documento em seu final. João Alves, abaixo assinado, requer, papapá, papapá. Ou seja, ele assinou na parte de baixo mesmo. Ok? Beleza? Aqui, ó. Decreto-lei, tem hífen, tá vendo? É uma palavra composta. Matéria-prima, mesma coisa, tá vendo? Matéria-prima, palavra composta. Manteve a acentuação. Aqui, ó, matéria, tá vendo? Viu? Uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Matéria. E prima, uma paroxítona. Viu? Papel, moeda. Aqui, ó, mesma coisa. Papel, moeda. São duas palavras, tá? Com sentidos diferentes que se juntaram e passou a ter um outro sentido. Tudo bem? Mas manteve a acentuação, né, de cada elemento. Salário, família. Aqui, ó. Salário, família. Viu? Tem hífen. Ó, salário, aqui, ó. Acentuação aqui, ó. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Família, também paroxítona terminada em ditongo crescente. Olha lá. Não manteve a acentuação? Manteve, dos dois elementos. Viu? Então você vai utilizar hífen. Ok? Certos compostos, em relação aos quais se perdeu, em certa medida, a noção de composição, grafam-se aglutinadamente. E foi aglutinado. Olha lá, girassol, né? Gira-sol. Antigamente tinha hífen. Hoje não tem mais. Por quê? Porque se perdeu. Essa noção de composição se perdeu ao longo do tempo. Da mesma forma, Madre Silva, manda-chuva, pontapé, né, que era a ponta do pé, né, paraqueda, paraquedista. Então, esses compostos, com o passar das décadas e se bobear até séculos, perdeu essa noção de composição, ok? Nos adjetivos gentílicos, que indicam nacionalidade, pátria, país, lugar ou região e de procedência, quando derivados de nomes de lugar, ou seja, topônimos compostos, exemplo, olha lá, Belo Horizontino, vem de Belo Horizonte, da cidade, né? Quem nasce ou quem vive em Belo Horizonte é Belo Horizontino. Olha lá, tem um hífen, tá vendo? Porque é um adjetivo gentílico. Norte-americano, aqui ó, norte-americano, ela tem hífen. Porto-riquenho, aqui ó, tem hífen. Porto-riquenho. Rio-grandense do norte, ela tem hífen lá. Porque são adjetivos gentílicos que estão indicando nacionalidade, a pátria, o país, lugar, região de procedência, tá? Que foi derivado de nome de lugar. Belo Horizontino foi derivado de Belo Horizonte. Norte-americano foi derivado de América do Norte. Porto-riquenho é derivado de Porto Rico, o país da América Central. Rio-grandense do Norte, derivado de Rio Grande do Norte. Show? Nas palavras compostas em que os adjetivos geral e executivo são acoplados a substantivo, que indica função, lugar de trabalho ou órgão, você também vai usar o hífen. Olha lá, você vai usar a Advocacia Geral da União. Viu? Você tem aqui ó, o adjetivo geral, tá vendo? Se é Advocacia Geral, você vai colocar o hífen aqui. Ó. Por quê? Porque é uma palavra composta e que o adjetivo geral é acoplado ao substantivo que indica a função. Que função? De advocacia. Aqui, ó. Tá? Ou de lugar de trabalho, ou órgão, tá? Por exemplo, diretor-geral. Aqui, ó. Diretor-geral. Olha lá. Tem um adjetivo geral. Aí. Então você utiliza o hífen. Secretaria-geral, a mesma coisa. Olha lá. Secretaria-geral tem um hífen aqui. Tá? Tem um adjetivo geral, ó, tá vendo? Procurador-geral. Procurador-geral tem hífen lá, tá vendo? Adjetivo geral. Secretaria executiva. Vai seguir a mesma regra. Por quê?
Porque ele tem ali o adjetivo executiva, acoplada ao substantivo secretaria, que está indicando uma função ou lugar, um departamento, um órgão, ok? Aqui, ó, o hífen aqui, ó. Show? Você vai usar o hífen também nos compostos com quê? Com os advérbios bem e mal, quando estes formam com a palavra seguinte uma unidade semântica e tal elemento começa por vogal ou começa por H. Jânio, você falou aí, mas não entendi nada. Olha lá, quando você tem um composto, uma palavra composta, um composto é uma palavra composta, aqui ó, bem-estar, não é uma palavra composta? É. É um composto? É. Tem um advérbio bem? Tem. Tem um advérbio bem. Esse advérbio bem, ele forma com a palavra seguinte uma unidade semântica? Sim. Você tem bem-estar, são duas palavras diferentes que se juntaram e criaram um novo sentido. Tem uma unidade semântica. Bem-estar. Não tem uma unidade semântica? Não tem um sentido? O segundo elemento começa por vogal? Começa aqui, olha. Vogal é, aqui, ó. É? Então tem hífen. Bem-estar. Ok? Ah, mas e se o advérbio formal? Aqui, ó. Se o advérbio formal, tá vendo? Vai estar com L, né? Não é com U, não. Mal. Depois você vai colocar o hífen. Por quê? Porque o segundo elemento, né? A palavra seguinte, começa por vogal. Aqui, ó. Vogal é. Viu? Ok? Um exemplo de baixo. Bem alinhado. Aqui, ó. Bem. O advérbio bem. A palavra seguinte começa por vogal A. Aqui, ó. Bem. Aí você tem um hífen aqui, ó. Show? Mal alinhado. A mesma coisa. Advérbio mal. Olha lá, tá vendo? Começou por vogal. Tudo bem? Aí você utiliza o hífen. Tranquilo, né? No entanto, o advérbio bem, ao contrário de mal com L, pode não se aglutinar com palavras iniciadas por consoantes. Aí, ó, vai ficar, ó, bem criado, mas mal criado não tem hífen, porque começa com consoante, ó lá, tá vendo? Bem visto, até aí tudo bem, tem hífen, mas mal visto não tem. Viu? Tem que ficar atento a essa exceção aí. Nos compostos com os elementos além, aquém, recém e sem, você utiliza o hífen. Ó, além Atlântico, né? Do outro lado do Atlântico. Além mar, né? Do outro lado do mar. Além fronteiras, né? Do outro lado das fronteiras. Aquém mar, né? Do lado de cá do mar. Aquém Pirineus, aquém fronteiras, recém-casado, recém-nascido, recém-operado, né? Vai utilizar hífen. E sem cerimônia? Também. Ué, Jânio, você botou acento agudo no O, cerimônia? Tá certo isso? Tá certo. Essa pronúncia aqui é utilizada em Portugal, porque eles usam a vogal mais com timbre aberto. Então é cerimônia, né, que eles falam, né? Não é erro, é uma variação da língua, né? Sem número, aí ó, com hífen. Sem vergonha, esse cara é um sem vergonha, tem hífen, tá? Não se usa hífen nas demais locuções de qualquer tipo. Aí você tem lá, ó, fim de semana não tem hífen. Você não vai botar hífen lá em fim de semana, não tem hífen, tá? Não tem hífen. Capitão de mar e guerra também não tem hífen. Cor de café com leite, né? Café com leite não tem hífen. Cor de vinho, mesma coisa, não tem hífen. Sala de jantar, pelo amor de Deus, não coloca hífen na sala de jantar, tudo bem? Vamos treinar um pouquinho?
Olha como é que a FUMARC cobrou a utilização do hífen. Vamos ver. Considerando o uso do hífen nos substantivos compostos, analise as seguintes sentenças. A educação é a mola mestra do desenvolvimento. Galera, mola mestra, se você consultar no VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, e consultar em qualquer dicionário, você não vai encontrar a palavra mola mestra grafada com hífen. Então, a gente conclui que a primeira sentença está errada. Ok? Próximo. A editora-chefe solicitou um parecer ao juiz. Editora-chefe. Galera, em alguns slides atrás, eu mostrei para vocês que quando você tem um segundo elemento acoplado ao substantivo, esse substantivo aqui, ó, editora, que indica uma função, que indica um lugar de trabalho ou até um órgão, aí esse composto vai ter hífen, ok? Então aqui, ó, tá correto, beleza? Próximo. O ofício padrão foi encaminhado ao Ministério. Aqui, galera, ofício padrão, tá? Você tem dois substantivos, tá? Que a palavra padrão é um substantivo, mas nesse caso ele exerce uma função de adjetivo, porque está qualificando o ofício. Não é um ofício qualquer, é um ofício padrão, ok? Então você vai utilizar o hífen, ok? Beleza? Tranquilo. Próximo. Então, ó, aqui tá certo. O bem-estar é desejável por todos. Aí você tem aqui, ó, o bem-estar, uma palavra composta, lembra? O advérbio bem, ok? Ele é acompanhado pelo segundo elemento que começa por uma vogal. Então, ó, ele tem um hífen aqui, ok? Então essa aqui está correta. A sentença que contém a forma incorreta do uso do hífen nos substantivos compostos é a primeira, é a número 1. Essa aqui, ó. Ok? Então, ó, portanto, o nosso gabarito é a letra A. Pessoal, finalizamos aqui a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula já de elementos de ortografia e gramática, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula.